querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e é uma honra para mim falar com vocês diretamente dos estúdios da DCTV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É uma honra para mim, para toda a equipe da DCTV, juntos com vocês aí nas igrejas locais onde vocês congregam, somarmos esforços no reino de Deus, formando esse grande exército de homens e mulheres de Deus que nos domingos de manhã ensinam de forma denodada, desprovida de qualquer segundo interesse, com a alma aberta, cândida, ensinando a palavra de Deus para seus alunos, formando futuros obreiros e aparamentando a igreja do Senhor com a gloriosa palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus nos abençoe nessa prática de toda semana estarmos juntos aqui nas pré-aulas de EBD. Falamos das lições de Escola Bíblica Dominical CPAD para adultos e nesse primeiro trimestre do ano de 2023 estamos estudando com o pastor Elinaldo Renovato a Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta lição, que já estamos indo para a 12ª lição desse primeiro trimestre, só falta mais uma, para que a gente encerre mais um trimestre de aprendizado da Palavra de Deus. E foi bom, e está sendo bom, estudarmos com o pastor Elinaldo Renovato esse tema do avivamento. Falamos na primeira aula sobre o avivamento espiritual, na segunda, o avivamento no Antigo Testamento. Na terceira, já falamos sobre o avivamento no Novo Testamento. Na quarta, falamos sobre o ministério avivado de Jesus. Na quinta, sobre o avivamento na vida da igreja. Na sexta lição, falamos sobre o avivamento no ministério de Pedro. Na sétima, nós falamos Estevão, um mártir avivado. Falamos também na oitava, o avivamento espiritual no mundo. Na nona, o avivamento pentecostal no Brasil, especificamente na Assembleia de Deus. Na 10ª, falamos sobre o avivamento na vida pessoal. Na 11ª, falamos sobre o avivamento e a missão da igreja. E hoje nós estamos na lição de número 12. E aqui na tela, nós já temos a lição que estudaremos nessa nossa pré-aula do dia de hoje. Lição 12 para o dia 19 de março do ano de 2023, o corrente ano, e o título está aí, Vivendo no Espírito. E temos muita coisa boa para falarmos nessa pré-aula. Então vamos lá. Nós temos para esse domingo como texto de ouro, nós temos Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o fruto do Espírito tem todos estes sabores. E nós temos como a verdade, para que levemos como prática na nossa fé e vida cristã, que o avivamento espiritual, ele traz consigo uma realidade de vida no Espírito. Não numa questão metafísica, nem numa busca pela transcendência através da razão, mas de uma plena comunhão com o Paráclito Divino, o Santo Espírito, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, aquele que estaria conosco para sempre, até que tudo se cumprisse até ao final dos tempos e a vinda de Jesus. Ele é a companhia constante conosco. Então, é certo que ele está no mundo, salvando pessoas e perseverando com os santos na salvação. Então, não é uma busca ideológica, não é uma busca fantasiosa, não é uma suposição, não é uma possibilidade, não é uma utopia, é uma realidade. O crente salvo, ele só permanece na fé se ele estiver vivendo uma vida no Espírito, como diz aqui a nossa verdade prática. Nós temos como leitura para esse domingo Gálatas 5, do verso 19 ao 25,
onde nós estaremos fazendo uma contraposição entre as obras da carne e as obras do Espírito. E como vivendo no Espírito, estaremos então livres da condenação da lei, porque vivendo no Espírito não há lei que nos julgaria então como malfeitores na presença de Deus. O viver em Espírito é manter a justificação ativa, por assim dizer, na nossa existência. E aí nós temos a introdução da lição e nós chegamos no primeiro tópico da lição de hoje, que tem por título Vivendo no Espírito. E aí o primeiro tópico, ele tem como título A Vida no Espírito. E a síntese desse tópico está aí também. Ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito. E o que acontece depois de andar no Espírito? Viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos bíblicos. Então essa é a síntese do nosso tópico. E aí nós chegamos no primeiro subtópico, e ele tem por título Andando em Espírito. Vida no Espírito, primeiro subtópico, andando no Espírito. E aí eu coloquei ali algumas passagens aqui do texto da nossa lição que eu destaquei. O verbo andar, né, ele está aqui nesse tema como uma figura de viver e andar, estar no caminho, entrega teu caminho, entrega tua vida, são similares. Então o verbo andar é uma figuração de viver no Espírito. Paulo ele vai dizer, digo porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência é a compulsão. Lembra daquela coisa do senso comum que as pessoas dizem, todos têm um ponto fraco? Pois então, o ponto fraco é aquele lugar na alma humana de onde sempre a corda estoura, sempre o odre rasga, é onde o vaso trinca, é o ponto fraco. Então a compulsão está dentro de uma pessoa que não vive no Espírito, que fica alimentando a carne através dos seus sentidos, da sua consciência, ele vai alimentando seus pecados de estimação e aí aquilo vai chegando num ponto que, como um vulcão, entra em erupção. Por onde? Pelo ponto fraco. Né? Então a concupiscência é esta pressão geológica do material aquecido que o vulcão vai expelir para fora. Então a concupiscência, biblicamente falando, essa palavra concupiscência, o ser concupiscente é aquele que dá vazão aos instintos primitivos, que pensa com o ventre, que se move pelas suas paixões. Então, quando ele está com as paixões desordenadas, a concupiscência ela aflora e vai estourar no ponto fraco. Paulo diz então para andarmos no Espírito para que não tenhamos o ponto fraco estourando na nossa vida. Eu estou usando uma linguagem aqui do senso comum para a gente sair um pouco do teologiquez, para facilitar um pouco a compreensão das pessoas. O andar em espírito com E maiúsculo é ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo no caso. Porque se tu olhares a primeira impressão que tu tem é que eu posso andar no Espírito, que eu me ordeno para isso. Mas nós sabemos que a salvação é um ato da graça de Deus. Né? O nosso juízo era desordenado, nós não tínhamos a capacidade de, por obras, adquirirmos a salvação. Então a graça ela é manifestada trazendo a salvação. Ela nos dá a capacidade de termos a fé para a salvação ao ouvirmos o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, do ouvir a palavra de Deus. E dali tudo vai transcorrendo de uma forma, somos sinergistas, não é? A alma humana buscando a Deus e Deus ao encontro desta alma. E neste encontro maravilhoso, onde a graça de Deus, que é o ato do Espírito Santo, nos levanta do ventre rastejante das serpentes caídas, né? Ó raça de víboras, disse ali o profeta João Batista. E aí, então, as serpentes rastejantes que rastejam sobre o ventre, os concupiscentes, os pecadores, aqueles que estão prostrados aos vícios, vicissitudes, às prostituições da vida, são levantados naquele momento onde há um resgate de Deus. Então, para a salvação já não teríamos condições de irmos sozinhos, embora tenhamos a consciência do bem e do mal, do certo e do errado.
né, da luz e das trevas. Temos a parcialidade do juízo, mas para com a salvação a coisa é mais complicada. E não estamos anulando aqui o livre-arbítrio, estamos falando de uma ação preventiva de Deus para a salvação das pessoas. Então, se eu olhar à primeira vista, assim, andando no Espírito, eu poderia ter a falsa impressão de que eu posso me ordenar no Espírito. E aí eu posso estar um pouco longe do conceito de Paulo, que é o que o nosso pastor explica com muita maestria aqui, ó. É ter uma vida subordinada ao Espírito. É o Espírito que ordena e nos conduz no caminho da salvação. Não eu que decido andar no Espírito e fazer da minha andança no Espírito aquilo que eu quero. Os hereges, eles são pessoas que se ordenam, entre aspas, no Espírito. Nós não. Nós nos subordinamos ao Espírito e estamos andando no Espírito quando obedecemos à sua vontade. E aí já eu trago um subsídio aqui para vocês do comentário de Unger, que nos diz o seguinte: andar no Espírito, então vamos fazer para entendermos o que é andar no Espírito também, eu faço uma contraposição com o que é andar na carne, né? Ou fazer as obras da carne, ou operar as obras da carne. E aí então ele diz aqui, ó, estas são resultados da descrença, as obras da carne que estão ali em Gálatas 5, 19 a 21. São resultados da descrença. Deixar de andar no Espírito que implica fé. Então eu perco a fé, de alguma maneira eu penso sozinho, a heresia, pensar de forma autônoma. Aí eu me disponho a ser o crente que eu idealizei ser, o mais santo ou o melhor, e aí eu acabo agradando a Deus com a razão de forma errada, sem depender da palavra, da ministração do Espírito, do sopro de Deus na minha vida. Complicado eu querer obter a salvação pelos meus esforços e me santificar com a métrica que eu decidi ser santo ou não. Então resultam da manifestação da revelação divina, da atividade da natureza antiga, não renovada, que desnuda sua natureza corrompida no veículo do corpo humano. Então andar na carne é não depender da revelação, né, e ficar na antiga natureza, né, que era corrompida e corrompeu todo o corpo. Todos esses pecados podem se manifestar em um crente, a menos que ele ande continuamente em espírito. A natureza antiga nele é tão vil quanto a natureza no irregenerado. Então, eu fui salvo pela fé, salvo pela graça, tenho a ministração do Espírito e devo me subordinar ao Espírito, porque a velha natureza em mim, agora que eu conheço a verdade, ela vem com muito mais força, com muito mais vigor para me tirar da presença de Deus. E essa intensidade dessa natureza, como diz aqui Unger, ela é como na pessoa irregenerada, que não conheceu a Cristo como eu e você. Se ele comete ou pratica tais pecados carnais, por não andar no Espírito, pode esperar pesado castigo de Deus em sua vida. Então nós temos aqui várias passagens, como a 1 Coríntios 5:5, que fala daquela pessoa que deve ser entregue para o diabo comer a carne para que se salve, né, o seu espírito. Temos as pessoas que dormem lá na Santa Ceia, e lá em Hebreus também falam das pessoas descuidadas com a fé, além da perda de recompensas e horas na vida futura, e honras, melhor dizendo, na vida futura, que vai falar sobre o tribunal de Cristo e a passagem das nossas obras pelo fogo. Então esse é um comentário que subsidia o primeiro subtópico da lição de Merrill Frederick Unger. Então nós temos aqui subtópico 2, por que andar no Espírito? Então, o que justifica isso? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo, diz a nossa lição. Paulo está dizendo, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Então, eu estou livre do pecado e da morte, e é por isso que eu devo andar no Espírito e não na carne. Andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Então, o pecado já está anulado pelo tetelestai na cruz do Calvário. Está consumado, a obra está feita, o pecado não tem poder. Então, ou eu me sujeito, não há vácuos de poder no mundo espiritual em relação à posse da nossa alma, por assim dizer. Ou eu estou debaixo do jugo de Cristo, ou eu estou servindo a Satanás. O poder do pecado e da morte já não tem efeito sobre a minha vida.
Embora a morte seja o último inimigo a ser vencido, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, lá nos versos finais desse capítulo, que o último inimigo a ser destruído será a morte, e isso acontecerá quando Cristo vencê-la e entregar o reino a Deus Pai, mas o poder da morte sobre nós já não existe mais, porque em Cristo nós já somos portadores da herança eterna, da vida eterna. E enquanto esse dia não chega, o pecado também não tem poder sobre nós. Por quê? Porque nós temos a intercessão do Espírito Santo. Então, andando no Espírito, Santo tem essa vitória sobre esse império que prostra o mundo e do qual você e eu estamos livres em Jesus. Subtópico 3, então, como andar no Espírito? Olha só o primeiro subtópico, andando no Espírito. O 2, por que andar no Espírito? E o 3, como andar no Espírito. A inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, é inerente a todos os seres humanos. Faz com que busquemos as coisas que não agradem a Deus. E aí eu coloquei este subsídio que é importante, porque muitas vezes a gente ouve uma descrição de um fenômeno teológico como o pecado original. Então esse termo não está na Bíblia. Isso é uma convenção teológica, como a Trindade, é uma formulação teológica a partir da palavra de Deus e que é pensada por santos homens de Deus que fazem parte da igreja na sua história. O pecado original é uma doutrina cristã que pretende explicar a origem da imperfeição humana. Se somos imagem e semelhança de Deus, por que pecamos? E também porque sofremos. E por que o mal existe através da queda do homem? Então, essas são as buscas da teoria do pecado original. Então, explicar a imperfeição humana, os sofrimentos e a entrada do mal no mundo pela queda do homem. Tal doutrina não existe no judaísmo, você não vai ver essa concepção no Antigo Testamento e nem no islamismo, que é uma religião do 6º século da Era da Graça. Alguém pensa, o islamismo é dos tempos de Abraão, eles, na sua grande maioria, os islâmicos são descendentes de Ismael. O povo árabe procede de Ismael, um filho de Abraão. Só que o islamismo já é uma religião monoteísta, mas do pós-cristianismo no século VI da nossa era. Primeiro o judaísmo, depois o cristianismo, muito depois o islamismo. Então tal doutrina não existe no judaísmo nem no islamismo. Foi desenvolvida por Agostinho de Hipona, ali estão as suas datas, numa controvérsia com o monge Pelágio da Bretanha. Então nesta época, onde há só uma igreja cristã no mundo, a Bretanha, onde é a Inglaterra, o bispo Pelágio, ele pregava que as pessoas elas poderiam, através de uma moralidade altíssima, de um esforço próprio, de um bem-querer, atingir a salvação através de bons hábitos. Agostinho de Hipona, ele tem um percurso filosófico que vem dos maniqueus, ele conheceu os gnósticos, ele conheceu várias correntes filosóficas do seu tempo, sempre desprezou o cristianismo. A última coisa que ele queria ser era um cristão. No livro As Confissões, eu sugiro que você leia, como eu já fiz essa leitura algumas vezes, é interessante porque é um testemunho da vida pregressa de Agostinho, como ele fugiu do cristianismo e a sua mãe se tornou cristã e queria que ele conhecesse a Jesus e ele fugia, e lá na frente ele vai conhecer a Jesus por um milagre muito grande. Ele desenvolve então essa doutrina também da predestinação, ele dá os primeiros indícios que é Deus que vai o buscar, porque ele diz na sua mente que ele não queria, jamais pensou em ser, mas Deus de uma forma tão extraordinária o trouxe para si. Então ele vem no caminho inverso de Pelágio. Pelágio ele vai dizer que você pode ser salvo pelas obras, ele vai dizer não, você é salvo pela graça de Deus e é Deus que lhe busca e lhe traz para a salvação. E aí então ele vai contradizendo a Pelágio, explicando que o pecado, de uma certa forma, ele passa de geração em geração. É quase que uma transmissão genética,
por assim dizer, usando esse termo mais científico da atualidade. É como se fosse uma herança genética da humanidade. O pecado está em nós e todos os seres humanos, eles então acabam se prostrando e caindo no pecado. Cumprindo o que Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa doutrina se apoia em várias passagens das Escrituras, como Romanos 5, 12 a 21, olha Paulo aqui aparecendo, 1 Coríntios 15, 22, mais uma vez Paulo, e o Salmo 51, clássico, né? Em pecado fui concebido, concebeu minha mãe e tal. A primeira exposição sistemática sobre o pecado original é de Agostinho de Hipona, que é chamado na patrística e na teologia cristã como o doutor da graça. E aí ele formula isso no século IV da nossa era. Então esse subsídio é muito bacana para explicar como andar no Espírito e por que inclinamos de forma natural e carnal, ou inclinamos à natureza carnal que é herdada de nossos pais, inerentes a todos os seres humanos, como fala aqui pastor Elinaldo Renovato. Claro, ele não falou do pecado original, mas ele está fazendo menção da doutrina do pecado original, que muitos conhecem, ouvem falar, mas às vezes não têm a noção de quando ela foi convencionada, por quem e por quê. Então nós temos aqui ainda como andar no Espírito. A lição é autoexplicativa. Eu até dividi em 3 tópicos o texto da lição. Ter o Espírito Santo dentro dele, e é claro que eu não coloco o Espírito Santo dentro de mim. Eu me converto por uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, depois, ele na salvação, ele me regenera, me torna uma nova criatura. Ele está dentro de mim. Se uma pessoa, inclusive dentro de uma igreja pentecostal, não for batizada no Espírito com a evidência do falar em línguas, mas ela já tem o Espírito porque está salva, está na igreja. O batismo com o Espírito Santo não é uma segunda obra do Espírito, mas é uma continuação, um revestimento de poder, uma completude, como se fosse uma plenitude, um caminho para a plenitude dos atos do Espírito na nossa vida. Mas o salvo necessariamente tem o Espírito Santo dentro dele, para depois ser guiado pelo Espírito, e ele está, ao passo que vai obedecendo a voz de Deus, tendo o Espírito e guiando, ele fica cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. As referências estão aí na nossa tela, João 14, 17, Romanos 8, 14, Efésios 5 e 18. Como subsídio ainda, alguém poderia se perguntar, como novas criaturas, ou alguém poderia se perguntar, como novas criaturas, por que ainda tendemos ao pecado? O Novo Testamento fala da salvação como um processo redentor. Eu gosto muito de ler as epístolas de Paulo, e nas epístolas de Paulo nós vamos perceber Paulo fazendo uma estruturação do pecado, como um império, né? Ele vai falando sobre estruturas, potestades, e ele vai escalonando as coisas de uma maneira tão linda, construindo esse conceito de um poder, de um reino, de uma estrutura. O processo redentor faz parte da soteriologia paulina também como um esquema. Então, a redenção é o ato da salvação do ser humano. E embaixo, nós temos ali alguns subtemas da redenção. Como eu não sou muito bom de PowerPoint, eu não consegui exprimir em imagens esse pensamento, mas eu consegui separar. Então, o processo redentor é o todo da salvação e ele vai ser dividido em regeneração, o novo nascimento, a geração, regenerar, gerar de novo, o novo nascimento. Aí nós temos, no meio desse caminho, a santificação. Tem outros temas também, como a justificação, a adoção e tal, mas eu coloquei só 3 para você entender a dinâmica do processo da redenção. E aqui embaixo, o novo nascimento, depois você vai se santificando até chegarmos à glorificação. E na internet, eu sempre leio textos desse jovem teólogo chamado Daniel Conejeiro. Você coloca esse nome lá no Google, você vai achar vários textos dele. Ele é muito produtivo, profinco nos seus escritos, e ele escreve muito bem acerca da glorificação no seu texto, o que é a glorificação na Bíblia. Eu faço questão de lê-lo aqui para vocês. A glorificação é o último estágio, lembra,
o plano da redenção, regeneração, santificação, glorificação. Então é o último estágio da aplicação da obra da redenção no processo da salvação. A glorificação na Bíblia se refere à verdade de que na ocasião do retorno de Cristo, os salvos receberão corpos ressurretos semelhantes ao dele. A doutrina da glorificação indica que Cristo não redimiu apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. O que não é redimido não pode ser sarado. Então, o que não é assumido não pode ser redimido. É o dogma da patrística lá no concílio de Niceia. Então, Jesus ele assumiu toda a nossa natureza para redimir toda a nossa natureza. O que não é assumido, corpo, alma e espírito, não pode ser redimido. Então, ele não nos salvou pela metade. Só assumiu a nossa alma e o corpo. Não. Então, a doutrina da glorificação diz que não foi só a alma, mas também o nosso corpo. Sua obra redentora nos atingiu por completo. Porém, a aplicação dessa obra só alcançará sua plenitude quando nossos corpos forem totalmente libertos dos efeitos do pecado. Então ainda temos em nós essa ação do pecado. É exatamente isso que a Bíblia chama de glorificação. O apóstolo Paulo foi quem mais falou sobre a glorificação dos salvos. Ele escreve que já no tempo presente esperamos pela redenção do nosso corpo. Isso constitui uma grande esperança, como está lá em Romanos 8, 23 e 24. Falando sobre esse processo da salvação, o apóstolo acrescenta: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Romanos 8 e 30. Perceba que ele posiciona a glorificação como sendo a conclusão deste processo. E aí então chegamos no segundo tópico da lição. Veja como o assunto parecia ser simples, mas ele vai nos permitindo interlinkar temas e indo ao infinito e além. O confronto entre a carne e o espírito. E temos ali como síntese do tópico, em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta na vida do crente. Temos aqui o primeiro subtópico, carne versus espírito. É a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal que se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo. João ele vai escrever: não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Perceba que João está falando de um mundo que está dentro de nós. Não o mundo externo. Ele está falando do mundo que existe ao nosso redor, mas que se substancializa através do olhar, do sentir, perceber dentro de nós. Ele vai falar: não ame o mundo está aqui, mas ele vai dizer ali, a concupiscência da minha carne, a concupiscência dos meus olhos, a soberba da minha vida. Isso não é do Pai, isso é do mundo. Então o mundo como que carimba isso dentro de mim, e esses valores malignos do mundo acabam sendo transportados para dentro de mim. De sorte que o amar ao mundo é trazer o mundo para dentro de si. E é aqui que mora a necessidade, ou reside a necessidade da libertação. Alguém que não traz o mundo dentro de si não precisa ser liberto do mundo. Ele anda no mundo e está livre do mundo. O problema é quando o mundo está dentro de nós, na carne, nos olhos, no coração, na soberba da vida. E aí, continuando, muitas pessoas não querem saber de Deus. Então essas pessoas já estão no mundo e estão cheias do mundo. São seduzidas, e a palavra sedução é convencimento para levar ao mal. O Espírito Santo não seduz, o Espírito Santo ele convence. Então, são seduzidas pelas falsas religiões, pelo humanismo, pelo materialismo, que eu sempre falo aqui nas minhas lições sobre esses conceitos da modernidade. Não por acaso o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito, aqui na leitura que nós temos em mãos de Gálatas 5, 16 e 17. As obras da carne, sarx ali azulzinho aqui na tela, em grego quer dizer carne, é a natureza caída do homem. Então quando ele está falando de carne, não é da substância corpórea carnal, ele está falando
da natureza humana. Assim, as obras da carne são práticas e atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus. E perceba, nós vivemos num mundo totalmente sexualizado, num mundo concupiscente, vivemos num mundo em frenesi, vivemos um mundo em aceleração, né? Um inquieto, um mundo cheio de transtornos. Esse mundo está manifestando a real natureza do ser humano caído, cheio de contradições, de pecados, né? E de mazelas. Então, as obras da carne, elas também nos remetem a essa questão do esforço. O fruto é do Espírito, mas quando é da carne é a obra. É pesado você servir a carne, você se cansa. O viciado, depois que volta da sua enebriação, ele está cansado, o corpo está fadigado, o ébrio tem enxaquecas, o álcool para sair do corpo ele consome o líquido, falta água no cérebro, dor de cabeça, é um cansaço, canseiro, os músculos enrijecem, câimbras. É muito cansativo você alimentar a carne. Enquanto que andar no Espírito é algo que te liberta, que te eleva, que te enobrece. Ainda sobre as obras da carne, identificadas em pelo menos 15 tipos. Várias categorias como práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano, vícios e maus hábitos. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E eu coloquei como subsídio aqui a classificação em 4 categorias desses 15 tipos. E aí nós vamos entender que no Novo Testamento e no Antigo Testamento, quando nós falamos de prostituição, não significa apenas a prostituição do ato sexual fora do casamento. Nós não estamos falando aqui também só de pornografia, que é o ato de transtornar a santidade no sexo. Nós estamos falando também não da adulteração das alianças ou da originalidade ou do fim útil das coisas. Isso aqui foi prostituído, transtornado, foi desfeito. Não é disso que nós estamos falando. Não é somente disso que estamos falando. Mas quando ele fala de prostituição, fala de pessoas que se dizem cristãs e andarem no Espírito com tendências à prostituição cultual. Não é novidade na história da igreja. Falsos profetas, pregadores itinerantes, doutores viajantes, que se utilizavam de mulherinhas, como diz Paulo a Timóteo, ou mulheres volúveis, de fraca moral, de pessoas que se utilizam dos seus dons para obter das pessoas algum favor e muitas vezes sexual, ou mesmo erigindo cultos aonde a imoralidade sexual, a perversão, faria parte da liturgia daquele culto. Então, práticas sexuais ilícitas tem toda essa extensão que você pode explorar na tua aula, mas também a impureza e a lascívia, que estão relacionadas a propensões negativas do sexo. Práticas religiosas como a idolatria, que começa na individualização do eu, para depois a adoração do ser humano e terminando nas coisas. Quando você parte da adoração ao ser humano e da utilização de elementos naturais, você vai terminar lá em alquimias, né? E esse sincretismo vai trazendo você a um mundo esotérico de energias, de poções, de magias, e quando você vê, você virá um cristão feiticeiro. E infelizmente nós precisamos falar, estamos aqui em um ambiente de estudo bíblico, que a maioria dessas campanhas que você vê na televisão e no rádio são feitiçarias gospel. São práticas totalmente alienadas da pregação genuína do Evangelho. O apóstolo Paulo nunca usou rosas, sal grosso, nunca fez campanha dos milagres se utilizando lá de óleos para ungir portas, carros, pneu de carro. Tudo isso tem a ver com um princípio que é
é a carne que está governando aquele processo, entre aspas, religioso. Mau relacionamento humano, e aí no final, uma igreja sem conhecimento bíblico, de crentes que andam na carne, ela vai terminar com inimizades, divisões, porfias, emulações, né, que é o orgulho, iras, pelejas, dissensões e heresias. Ela sempre vai se subdividindo num entropismo deletério que vai destruindo tudo e todos. E por fim, vícios e mau hábitos, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Chegamos no terceiro tópico da nossa lição e chegamos aqui no tópico que tem por título o avivamento pelo fruto do Espírito. Interessante, ele não está falando aqui do avivamento pelos dons do Espírito. Qual é a síntese desse tópico, do tópico 3 da nossa lição de hoje? O uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis. Está respondida a questão do tópico. Por que avivamento pelo fruto do Espírito? Porque você não pode ser avivado sem ter o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito, o uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto, não dos frutos, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Então, um vai completar o outro. Todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Perceba, o fruto é do Espírito, não é meu. Eu não sou aqui nenhum estoico, eu não estou aqui pregando nenhum regramento, eu não sou nenhum filântropo, eu não sou nenhuma pessoa que está pregando algum tipo de ordenamento, né, de uma vida ordinária, toda certinha, da onde eu eticamente desenvolvo uma vida e por ela eu atinjo a salvação. Nós não atingiremos ou não conseguiremos a salvação por conta de uma vida ética elevada sem a marca do sangue de Jesus nas nossas vidas. É impossível, é humanamente impossível que alguém agrade a Deus dessa forma, porque todos pecaram. A doutrina do pecado original, como já falamos, vai explicar isso. E não podemos imaginar uma salvação que prescinda do Calvário, de Jesus, da sua morte naquela cruz e o seu sangue precioso nos cobrindo e nos lavando de todo o pecado. Ainda nesse subtópico, um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Então o fruto, ele tem aqueles sabores todos e eles têm que estar todos no fruto, não uma coisa só. Porque o nosso Deus não se divide e o seu fruto também não pode ser dividido. Então aqui os 9 aspectos do fruto do Espírito. Então nós temos amor, que é o ágape, é mais que filantropia. Isso aqui é toda a lição que eu expus para vocês aqui dessa forma para ficar mais fácil. Eu tenho o gozo, que é a alegria produzida pelo Espírito Santo, né? E cuidado, porque gozo não é emoção. Às vezes eu coloco um hino, estou emocionado, ele fala comigo numa situação. A gente precisa discernir os espíritos, não é? É o que a Bíblia fala, eu preciso ser maduro na fé. Eu estou comovido, estou emocionado, eu estou entusiasmado. E tudo isso é diferente de ser inspirado. Pessoas com o poder da indução pela mente fazem pessoas também se emocionar, chorar, se entristecer. A mente é um campo muito perigoso, complexo. E a linha é muito tênue entre a inspiração do Espírito e as manifestações da alma humana. Então o gozo tem a ver com a alma, cuidado com isso. O amor é o ágape, que é mais do que a simples filantropia, né? Aquela caridade humana, de fazer boas obras, repartir bens e etc. O ágape vai muito além disso. Paz é Irene, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. É uma plenitude, é uma capacidade de elevação, de sublimação do ser acima dos sentimentos humanos. Longanimidade, macrotumia, é a paciência em suportar adversidades, inclusive os defeitos das outras pessoas. Benignidade, Crestotes, é a qualidade de quem é benigno, bondoso. Bondade, agatosune, refere-se àquele que é bom. Fé, pistes, não é a fé natural, mas é que é produzida pelo próprio Espírito Santo.
Temos ali mansidão, eu repeti ali fé, esqueci de tirar nesse slide, mansidão, e nós temos ali temperança. A mansidão diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, que é de gênio afável, sossegado, dócil, tranquilo. E a temperança é aquela pessoa que tem o autocontrole. Agora, quando nós falamos aqui de frutos do Espírito, nós vamos falar aqui das virtudes, não é? E aí, as virtudes são aquela força que o homem emprega para agradar a Deus. Então, conforme Efésios 5 e 9, Colossenses 3, 12 a 15, aos vícios, né, que são as obras da carne, se contrapõe essa lista de virtudes, com o amor em primeiro lugar. Então, esses aspectos do fruto do Espírito são manifestações da virtude de Deus em nós. E recebereis a virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo nos impulsiona e ele nos esforça a andarmos na contramão dos vícios. Então, as obras da carne são vícios que nós praticamos, que nós cultuamos e que nós preservamos em nós. A virtude do Espírito vem na contramão do vício e ela vem regenerando a nossa vida e tirando essa degeneração da alma que cai. Então, uma definição do vício, que é a contraposição da virtude, é o hábito mau em oposição à virtude, que é o hábito bom. Imperfeição, defeito, que torna uma pessoa ou coisa imprópria para o fim a que se destina. O fim do homem, em teologia isso se chama teleologia. O final do homem é adorar a Deus, é agradar a Deus, cumprir o propósito de Deus na sua vida, se tornar homem, se tornar marido, se tornar pai, se tornar sacerdote do lar, servo de Deus, adorador de Jeová e um ótimo cidadão em sociedade, como diz lá na Ética Nicômano e as concepções de Platão, de Aristóteles, também de Paulo, da Bíblia Sagrada, elas têm muitas convergências. É você, então, ser uma pessoa de testemunho, de caráter, de grandeza, tal. O Espírito Santo nos ajuda a romper o vício, nos dando da sua virtude, do ímpeto para lutarmos contra essas imperfeições e estes defeitos que tentam nos impedir de cumprir o nosso propósito e chegarmos ao nosso fim útil, que é o quê? A posse do bem na nossa própria missão de ser na presença de Deus. E aí nós vamos terminar aqui com esse subsídio, Romanos 8, 28 a 31. E como eles se não importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Esse texto ele machuca muito meu coração, porque vai falar de homens viciosos, que vivem da vicissitude, que não se transformam, que não compreendem a virtude do Espírito. E, pasmem, irmãos, muitos pentecostais não compreendem o que é ser cheio do Espírito e o porquê somos o que somos, e fazem mau uso do dom de Deus. E aí, então, eles se utilizam do dom, no momento do culto se alegram, mas eles não largam os seus vícios e não se apropriam da virtude do Espírito, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães. São néceis, infiéis nos contratos, não têm afeição natural e é muito triste dizer que são irreconciliáveis. São pessoas que, infelizmente, não possuem misericórdia e por isso não têm misericórdia. Então, quem anda na carne é tudo isso. Quem recebe a virtude do Espírito e anda no Espírito é um crente avivado e aí ele pode cumprir aqui o propósito da nossa lição do dia de hoje, vivendo no Espírito. Ou você vive no Espírito ou você vive na métrica de Romanos 1, 28 a 31. E aqui temos a conclusão da nossa lição, chegamos ao final de mais essa pré-aula, pedindo que você ore por cada pessoa aqui da nossa equipe envolvida nos nossos trabalhos de sempre em pré-aulas. Que você tenha, então, no próximo domingo uma ótima, produtiva e abençoada aula. E que o Senhor nos guarde até o próximo encontro em nome de Jesus. Amém.